E o mercado imobiliário é totalmente isso, né? A gente fala de juros, de alta de juros, fala de Selic, fala de um monte de dado, mas no fim das contas é sempre sobre pessoas, né? E eu acho que o meu interesse pelo jornalismo foi sempre sobre pessoas. Eu costumo dizer que não é o que a gente faz, mas é o jeito que a gente faz. Tem vários jornalistas, mas tem vocês. Eu diria que o investimento imobiliário nunca vai deixar de existir. Muito boa noite, pessoal. Estamos aqui em mais uma edição do Capitalcast. Eu e meu irmão, meu parceiro, Gabriel Bueno. Primeiro podcast junto, hein, Gabi? Podcast junto. Primeiro de muitos. E estamos com pessoas mais que especiais aqui. Pessoas vindas do Estadão. É isso aí. Breno Damascena e Lucas Agrela, do Estadão. Breno, Lucas, sejam muito bem-vindos ao Capitalcast. Prazer ter vocês com a gente. É um prazer recebê-los aqui na sede da Capital Concreto. Prazer é nosso. Estamos muito felizes aqui com a presença de vocês. A gente quer agradecer o convite. A gente acompanha vocês escrevendo, né? Eu hoje vou escutar vocês falando. É isso aí. Né, para iniciar, conta um pouquinho pra gente como foi a entrada de vocês aí no mercado imobiliário, no mundo do imobiliário. Queria escutar um pouquinho de vocês. Quer começar? Pode começar. Tá. Bom, para mim foi mais nessa virada de 21 para 22. Foi uma época que o mercado imobiliário já estava muito pujante, né? Com o juro baixo, então o mercado estava bem ativo, né? As pessoas estavam tanto construindo muito quanto estavam, de fato, comprando muito, né? Foi um pouco depois do ápice da pandemia, né? Já caminhando para o final ali. E que, nesse momento, acho que o jornalismo como um todo ele teve uma guinada mais forte para esse mercado imobiliário. E aí eu troquei de emprego, passei a trabalhar no Estadão. E no Estadão sempre houve uma tradição forte de cobertura do mercado imobiliário. E aí, com isso, eu comecei a cobrir esse setor. Legal. Eu também vim um pouco nessa leva, né? Tem um pouco mais de 2 anos que eu entrei no Estadão e também foi com esse objetivo, né? Eu já entrei para cobrir mercado imobiliário nesse produto novo que o Estadão tinha lançado, que era o Estadão Imóveis, que era um produto do Estadão focado no mercado imobiliário. E eu entrei como repórter, né? Da minha editora antiga, ela saiu, eu acabei assumindo a editoria também, né? Mas foi espontâneo, assim, não foi algo que a gente planejou para fazer, né? A gente não fez um curso específico de mercado imobiliário, a gente cobriu a economia, fazia um pouco disso e acaba sendo empurrado para o mercado imobiliário quando o mercado imobiliário começa a estourar, né? Acho que sempre estourou, mas acho que as pessoas começaram a dar mais atenção para esse segmento. É um mercado que sempre existiu, né? Existem as modas, né? Hoje estamos falando de criptomoedas, né? Mas o mercado imobiliário sempre esteve presente. Né? Eu vejo dos meus avós, eu sou de descendência portuguesa, imagina. O português adora um imóvelzinho alugado. Tijolo, né? Então, adora isso aí para mim aluguel. Corre nas minhas veias desde os primórdios da minha família. Mas eu sou um pouco mais curioso que o Gabi, né? Eu acredito que atrás de um bom profissional, né, a gente acompanha vocês, o público de vocês lê, né, o que vocês escrevem, admiram vocês como profissionais, mas eu entendo que atrás de um bom profissional tem uma pessoa, né? Tem um pai, talvez, tem um marido, talvez, mas com certeza é um filho, né? Eu queria entender um pouquinho mais de onde vieram, o que estudaram, qual foi a trajetória, por que decidiram se tornar jornalista. E aí, principalmente, por que o ramo imobiliário e não automotivo ou finanças, né? No jornal tem vários setores. Vocês escolheram o mercado imobiliário para dedicar, né, os seus dias, né, a sua caneta para escrever. Conta um pouquinho da história de vocês como pessoa, primeiro, por favor. Eu posso começar. Eu sou de Brasília, da capital, né? Então, da capital? Da capital. Veja bem-vindo. Goiânia. Eu fiz jornalismo lá e quando eu entrei eu não pensava em cobrir mercado imobiliário, né? Minha ideia era cobrir esporte, era cobrir futebol. Muito mais legal, né? Depois eu mudei para, não, vou cobrir cinema. Então eu sempre tive um pouco desse pensamento um pouco mais lúdico, assim. Eu queria uma coisa menos formal, né? Menos cabeçudo. Entrei na economia por um acaso, assim. Eu lembro de uma vez que eu estava fazendo uma matéria para o UOL e eu fui cobrir uma matéria sobre a economia que existe no comércio de carrinhos de supermercado nas ruas de São Paulo. As pessoas em situação de rua, elas conseguem um carrinho, às vezes de forma ilícita, mas elas conseguem um carrinho e esse carrinho eles tornam um produto que começa a movimentar uma economia informal de São Paulo. Assim. Eu fiquei fascinado com essa questão da economia na vida real das pessoas, né? E aí eu comecei a me aprofundar mais nisso, fui cobrir economia mais no Yahoo e tudo mais. E depois disso
entrei no Estadão já, pro mercado imobiliário, mas um pouco dessa bagagem da economia, né? De ver a economia no mundo real. E o mercado imobiliário é totalmente isso, né? A gente fala de juros, de alta de juros, fala de Selic, fala de um monte de dado, mas no fim das contas você vai conseguir morar ou não? Você vai conseguir comprar um imóvel ou não? É sempre sobre pessoas, né? E eu acho que meu interesse pelo jornalismo foi sempre sobre pessoas, sempre sobre ouvir histórias, sempre sobre conhecer pessoas novas, sobre participar de experiências que são diferentes, né? Igual aqui agora a gente está aqui conversando, é uma experiência nova para mim. E eu adoro esse tipo de coisa, né? De aprender algo novo. Então foi um pouco isso. Agora eu estou aprendendo bastante de economia, aprendendo bastante de mercado imobiliário. É legal. Bom, eu também sou formado em jornalismo, né? Tenho algumas especializações em administração, marketing, mídias digitais. Eu sempre cobri negócios, né? Acho que desde 2011, se não me engano, eu sempre cobri negócios e um pouco mais com viés de inovação de 2011 até 2020, mais ou menos, eu cobri mais esse lado de inovação. E aí, quando eu fui para esse novo emprego aqui no Estadão, aí sim, de fato, eu comecei a cobrir mais o mercado imobiliário. E o mercado imobiliário tem uma coisa que é bem fascinante para quem é jornalista, porque o jornalista está sempre buscando atender o público, o interesse do público, né? A gente está sempre buscando fazer matérias que as pessoas queiram de fato ler. E o mercado imobiliário tem essa característica por natureza, porque é um pouco como a saúde, né? Todo mundo se interessa um pouco sobre saúde, todo mundo vai se interessar um pouco sobre o mercado imobiliário. Então, é uma coisa que de fato, como o Breno mencionou aí, passa por muitas questões de economia, com todas as coisas que a gente aprendeu ao longo da vida sobre a taxa Selic, juros de financiamento, amortização, tudo isso que a gente sempre escutou falar e a gente vê aplicado na prática na hora que a gente faz uma reportagem sobre o mercado imobiliário. Eu costumo dizer que a gente transita no mercado imobiliário, né? A gente desce desse prédio aqui, sai para a rua, a gente entra em outro imóvel, né? Outra construção. É verdade. Né? Então, se a gente for para o hospital, é uma construção, se a gente for para a escola, é uma construção. Em algum momento houve um projeto, houve uma incorporação, houve um desenvolvimento e ali se fez uma escola, ou se fez um hospital, ou se fez uma padaria, uma farmácia, mas tudo é construção. Né? A gente mora dentro de uma, a gente trabalha dentro de outra, então é incrível. E eu me identifico muito com o Lucas também, porque eu sou da tecnologia também, Lucas. Olha só. A minha formação é ciência da computação. Que demais. Né? E hoje, aqui na capital, a gente busca sempre inovação. Até porque se a gente não buscar inovar, se a gente não buscar tecnologia, se a gente não buscar algo novo, dificilmente a gente vai sobreviver nesse mercado que é monstruoso. Né? Várias das outras incorporadoras são listadas na Bolsa. Né? Nós fizemos 10 empreendimentos sem pegar R$1 do banco. Então, assim, como? Com tecnologia, né? Fazendo algo diferente, fazendo algo que nos provoque e leve para pessoas a chance de poder surfar também esse mercado que, poxa, sempre foi tão conservador, né? Sempre foi tão promissor, né? Que, como eu disse no início agora, teve a época da criptomoeda, teve a época do telefone, lembra que antes existia um comércio de telefone, teve uma época de comércio de carro, as pessoas compravam 4, 5 carros para revender porque o preço subia, né? Alugava, meu pai alugava telefone, não é? Então ele investia em telefone, olha que loucura. Olha só. Hoje você paga assinatura, hoje não vale nada, né? Hoje tem carro por assinatura, mas na época do telefone, Gabi, era telefone e imóvel. Na hora do carro, era carro e imóvel. O imóvel estava sempre presente. Né? Na criptomoeda e imóvel. Né? Então, assim, porque o imóvel é palpável, né? É um investimento de segurança, né? É o investimento concreto, né? Isso. Não é? Então, é muito interessante. Eu tenho aqui o Breno soltou uma reportagem aí falando dos top 10, né? Das melhores cidades para se investir, para adquirir imóvel. Conta um pouquinho como foi essa pesquisa, o que você se pautou para identificar e quais foram os pontos cruciais para você identificar que fala, poxa, aqui é legal, aqui nem tanto. Então, tudo que a gente faz é sempre baseado em dados, né? A gente não tem como a gente fazer nada com perspectiva ou alguém que tem que acha que é tal lugar. E o pior é que ainda tem pessoas que usam
outros dados, né? Para fazer um bom investimento, né? Exato. Aquele geralmente que tem de 1 a 6, sabe? Que você joga. Aí ele vai na sorte, né? Então, mas eu gosto desses dados aí que você confia também. Não, então a gente tem dados do FIPZAP, né? Acho que essa matéria, eu não lembro se essa... São parceiro nosso, a gente usa eles. Não lembro se foi essa que especificamente quis... Mas a gente sempre usa dados do FIPZAP, que são dados concretos, a gente tem dados de Essa não é da Loft. CEBIC? Foi uma matéria Talvez. que você comentou sobre Curitiba, Goiânia e São Paulo. Perfeito. Perfeito. Essa é uma outra matéria que é sobre quais lugares estão com maior demanda imobiliária. Exato. É assim, onde que se você investir, se você construir, onde que falta empreendimento econômico? Acho que é Curitiba, né? É um lugar que tem pouco empreendimento econômico, acho que o plano diretor de lá tinha essa perspectiva. Esses dados, eu não lembro qual que foi a... Eu tenho que olhar direitinho qual que foi a empresa que me passou, mas são dados que passam por uma série de critérios que eles analisaram: demanda imobiliária, pesquisa por imóveis, público potencial comprador. É um estudo super complexo que eles trouxeram, e aí eu trouxe essa lista, né? Eu peguei a perspectiva para entender. A gente tem os dados, a gente quer a análise desses dados, né? Eu tenho aqui os dados. O que esses dados falam? Eu só tenho os dados não diz nada, né? Então diz muita coisa os dados, né? Claro, mas eu preciso de alguém para analisar esses dados, e é a partir disso que a gente consegue construir essa jornada, né? Acho que Curitiba é o lugar com maior demanda imobiliária para segmento econômico, São Paulo para alto luxo, né? E classe média é Goiânia, que aparece bem nas três rankings. Até falei, porra, Gabi, o Gabriel é de Goiânia, né? Goiânia, sou vizinho de Brasília. Eu falei, pô, Gabi, vamos se dividir então. Eu fico aqui em São Paulo, você volta para Goiânia. Lembrei, é da Cienge os dados. Ah, legal. Cienge. Mas eu tenho acompanhado bastante o mercado imobiliário em Goiânia. Uhum. Eu vou uma vez por mês quase para lá. E realmente é um mercado em crescimento. Todo quarteirão tem hoje uma obra. Então, e fica até uma pergunta também para você. Você acha que em São Paulo, como que tá? O mercado está saturado? Você acha que não? Conta um pouquinho sobre... Primeiro, só pontuar Goiânia, né? Claro, Acho que claro. O Lucas e eu já fizemos matéria sobre Goiânia. Então, é um tema que demanda... Tem muita gente querendo ler sobre Goiânia, né? O agro, né? Muito dinheiro roda lá. Exato. É central no Brasil, né? Então, as pessoas que querem ir de norte a sul do país têm uma base em Goiânia, né? Então, Goiânia é um mercado super relevante, né? Você vai ver nos três rankings, econômico, alto luxo e classe média, ele aparece super bem posicionado, porque ao mesmo tempo que tem essa demanda, tem gente com muito dinheiro lá, também tem essa abertura, também existe essa abertura, né? Existe essa possibilidade de você construir muita coisa lá. É quase a nova Balneário Camboriú, assim, não é esse nível, mas é algo nesse sentido, de ter um hype, de ter uma demanda em cima. Sobre São Paulo. São Paulo é muito grande, né? É muito pungente, tem muita gente. Então, assim, óbvio, né? É muito óbvio. É até mais fácil, assim, imagino. É difícil, a concorrência é muito grande, né? É uma grande concorrência, os terrenos são cada vez mais disputados, mas em relação à demanda, é muito difícil você cumprir ela toda, né? A gente tem até os dados, eu acho que é da Abrainc, que eles falam que se você parar de construir imóveis hoje, todos os imóveis que tem estoque hoje vão acabar em 6 meses. 6 ou 8 meses. 6 a 8 meses. Então, se você parar de construir agora, essa demanda, todos os imóveis que estão em estoque, eles acabariam em 8 meses. Então existe sempre, né? Em São Paulo é um muito pungente. Sim, sim, eu ia até falar, tem um dado de Secov São Paulo que fala ali que foram 104 mil lançamentos no ano passado, em 2024, né? E 103 mil vendas. Então, de fato, assim, quase tudo que foi lançado já foi vendido. O estoque que antes ficava 12 meses, 15 meses para ser esgotado, de fato, ele está acabando cada vez mais rápido. Mas, ao mesmo tempo, a gente ainda tem um déficit habitacional em São Paulo, né? A gente tem aí por volta de 300, 400 mil déficit de moradias, coisas que o governo tenta atender. E o que ocorre, a meu ver, é que existe uma certa financiarização do mercado imobiliário também. As pessoas não só investindo por conta própria e comprando um imóvel para aluguel, uma coisa comum no Brasil, mas também o mercado financeiro e os grandes investidores globais, como Brookfield e outras empresas, têm investido nesses projetos, nesses lançamentos e empreendimentos imobiliários multifamily que são voltados para locação. Então, são construções que estão sendo feitas, lançadas e que não são, de fato, oferecidas para as pessoas que, teoricamente, precisariam. Então, o que acontece no fim, a meu ver, é isso, que a gente está passando por uma etapa de financiarização, que é uma coisa já comum nos Estados Unidos, onde muitas pessoas ali, por volta de 40%, moram já em imóveis que são de propriedade de fundos. Legal. Como que vocês enxergam
a questão de quem quer investir em imóvel, né? Porque eu montei a Capital quando eu identifiquei que as pessoas, quando queriam investir em imóveis, eles entravam num plantão de venda e compravam um apartamento para ser vendido depois de pronto, né? Então, só que naquele momento ali, naquele plantão, naquele apartamento decorado, lindo, maravilhoso, pessoas estavam comprando para morar, pessoas estavam comprando para vender e pessoas estavam comprando para alugar, né? Então, como que naquele mesmo ambiente, naquele mesmo momento, conseguiria atender a demanda de 3 pessoas com propósitos, né, com interesses diferentes? Por isso nós montamos a Capital Concreto para atender investidores, porque as pessoas, eu enxergava que elas compravam apartamentos, geralmente no bairro que ela morava, né? Então, assim, às vezes ela ia no mercado, às vezes ela ia na padaria até a pé, e passava na frente de um plantão, entrava no plantão, se apaixonava pelo decorado, que são sempre lindos, e ia lá, comprava, não para morar, mas para investir, né? E às vezes não tinha a rentabilidade, não conseguia atingir a lucratividade que esperava, porque ali naquele momento não era simplesmente para investir, era para morar também, né? Como que vocês enxergam o investimento imobiliário, né? Como que, sem falar em fundos de investimento imobiliário, que ali a gente está falando de uma cesta, né, de produtos, né, que está mais sob gestão do fundo do que de quem é o dono do dinheiro. Mas como que vocês enxergam um bom investidor? Como que ele escolhe o A e não o B? Em qual momento e de que forma? Eu acho que vocês são estudiosos do mercado, vocês podem me ajudar, até para ajudar a gente aqui na Capital. Né? Eu acho que o que eu vou falar é uma obviedade, mas localização é o primeiro ponto de sim. A única coisa que você não pode mudar no imóvel é a localização dele. O resto você contrata um arquiteto, derruba uma parede, constrói um banheiro, faz tudo o que puder nesse apartamento, nesse imóvel. Então, acho que o que aconteceu de mudança nessa coisa da pessoa que entra no plantão de vendas é que agora a jornada de compra começa muito antes. Pode começar no TikTok, pode começar no Instagram, pode começar, de fato, a pessoa entrando pesquisando lançamento em Perdizes, vai comprar o imóvel lá para ficar perto do Allianz e colocar para locação, fazer uma curta duração. Eu acho que isso tem evoluído nesse sentido, né? A jornada digital melhorou muito e as pessoas têm mais oportunidade de descobrir empreendimentos que antes elas não conseguiriam descobrir. E outro ponto esse que eu trouxe, em relação à curta locação, short stay, a locação de curta duração. Isso é uma coisa que gera uma possibilidade da autoquitação desse imóvel. Tá? Então você compra ele financiado, fica com uma parcela de R$3.000 e consegue colocar em short stay e ter um lucro mensal, anualizado pelo menos, de, por exemplo, R$3.500, R$4.000. Você, no fim do dia, está aumentando seu patrimônio sem ter que pôr a mão no bolso e esse imóvel está se valorizando. Então o imóvel ele se valoriza em 2 frentes, né? Tanto pela locação quanto pelo valor de venda. E você, Lucas, como você enxerga essa... Eu acho que só a única adição que eu faço no que o Lucas falou é o preço, né? Acho que a localização e preço. Então, dependendo, você tem que comparar um metro quadrado ali com a região, tem que comparar a estrutura do imóvel, se ela atende o valor que ela está cobrando, né? Porque às vezes um imóvel que não tem um diferencial em relação àquela região, mas ele é muito mais caro. Ou ele é muito barato, você tem que tomar cuidado. Então existe também um cuidado com o preço, com a precificação. Acho que são os 2 principais critérios que o investidor tem que olhar, né? A localização e o preço do imóvel. Porque pensando na valorização que ele vai ter, geralmente o imóvel valoriza, né? Muito difícil ele não valorizar. Mas pode ser que a valorização seja pequena, que não vale a pena, que investindo em outro tipo de empreendimento que seja tão seguro quanto o mercado imobiliário, ele consiga esse retorno. Então, tem que ter esses 2 cuidados. E aí... é uma coisa de estudo, né? Você tem que estudar, tem que entender. O que você entende assim sobre a localização, Breno? O que você acha que é estamos falando agora de investimento. Uhum. Qual é o tipo de localização? O que a localização precisa atender para agregar um valor para que seja um bom investimento? Não, pensando em investimento, pensando no short stay, assim, acho que é proximidade de mobilidade, tem que ter uma boa mobilidade, proximidade de hospitais, universidades. Acho que é muito essa possibilidade ainda mais em São Paulo, né? Essa caminhabilidade, se a pessoa conseguir fazer as coisas ali ao seu redor, ou pelo menos a pouco tempo de translado, já é uma
já é uma chave, um ponto positivo, né? Já tem um sinal verde ali. Diferencial, né? Ainda mais no trânsito caótico já. que a gente Ainda tem mais aqui, no né? trânsito caótico. Exato. E falando também de short stay, né? Todo mundo quer ficar no raio muito perto ali, né? Então acaba que agrega bastante. Lucas, eu queria te fazer uma pergunta. Aqui na capital a gente trata muito sobre inovação, tecnologia, a gente escolhe muito nossos terrenos a dedo, assim, e a gente usa muito a tecnologia para isso. Eu queria te perguntar quais inovações você tem visto no mundo e como o mercado brasileiro está movimentando em relação a elas no mercado imobiliário. Tá, eu acho que tem duas frentes de inovação que a gente vê. Bom, obviamente tem a IA, que está entrando em todos os processos, inclusive nesse processo de encontrar fornecedores, encontrar o melhor preço, tudo isso. Mas tirando esse ponto, eu acho que tem, pensando mais na construção vida real, a gente tem ali o steel frame, que é uma coisa importante, né? O mercado tem se desenvolvido com isso, a gente tem um canteiro de obras com um tempo bem mais curto, né? Essa coisa de ficar 2, 3 anos, às vezes os caras conseguem resolver em questão de meses, dependendo do projeto, dias até. E outro ponto que eu acho que é bem importante que a gente está vendo, o mercado brasileiro se adaptando, é a esses prédios cada vez mais altos, que a gente pega ali de Dubai, de exemplo, né? A gente tem muitos empresários do mercado imobiliário aqui do país que vão para lá estudar esses projetos, entender como eles funcionam, como criar um prédio que balance e não cai, porque um prédio de 100 andares ele vai eventualmente balançar, né? Então a gente sabe que são coisas que não são simples, triviais de fazer, porque você está vendendo moradias para as pessoas, se um prédio de 100 andares cair, como fica, né? A empresa acaba, a empresa não vai mais existir depois disso. E a gente vê, eu acho que em Balneário a gente vê muito disso, né? Apesar de ter algumas questões ambientais de cone e sombreamento que acabaram afetando a praia, criando sombra na praia, mas lá a gente tem exemplos de prédios cada vez mais altos que de fato funcionam, as pessoas conseguem viver nesses prédios, né? Embora seja uma cidade de litoral e tudo mais, eles têm sistemas de elevador mais rápidos do que o normal, eles têm uma certa inteligência ali que deixa eles nos andares mais bem posicionados para atender todo o prédio. Então acho que a inovação no mercado imobiliário está indo nesses dois sentidos. E fora a IA, que a meu ver já está também entrando na vida do vendedor, né? De fato, para fazer uma triagem ou para facilitar a busca por alguma uma taxa de financiamento ou procurar rapidamente no acervo de imóveis da imobiliária qual é o imóvel que tem o chão de taco, sabe? Coisas assim, que vão facilitar muito a vida do corretor e no fim do dia facilitam muito a venda de quem quer comprar ou investir em imóveis. Legal. Eu escutei recentemente falando da era, né? Aí uma pessoa falou, nós estamos na era da IA. E a pessoa corrigiu essa fala, né? Ele falou, a IA não é uma era. A IA é uma realidade, assim como o computador. Não teve porque a IA veio para ficar. Não tem mais essa, né? Então não é uma coisa que a gente vai surfar e a onda vai acabar e vai nascer outra, né? Vão nascer, né? Tecnologias, vão nascer algumas coisas que vai mudar o mundo, mas a IA já é uma realidade, não dá para desprezar, né? A gente tem que se adaptar. Pessoas que têm ainda resistência vão ter que quebrar essas resistências, porque senão vão ficar para trás. Eu gosto muito do paralelo da IA com a eletricidade, né? Ela é uma coisa que ela se envolve em tudo e é essencial. Tem um antes e depois, né? Não dá para falar assim, acabou a IA, agora vai ter outra coisa. Isso aí é com o computador, né? Vamos voltar, né? Não tem como, né? Não tem como voltar para trás, né? Pelo contrário. Acho que eu acredito também no carro elétrico, né? Assim, chega uma hora que a poluição vai ter que diminuir, né? O petróleo vai ficar cada vez mais caro, mais escasso e tem que se renovar. Hoje a gente consegue gerar energia solar, né? Energia eólica, coisas que não poluem, né? Que são renováveis. Então eu acho também que o carro elétrico é uma coisa que vai vir, assim como a IA, que vai vir para ficar. E nós ainda temos algumas limitações, né? Tem alguns problemas, mas como tudo que começou. Sim. No começo vai ter, né? Em São Paulo mesmo, os bombeiros não permitem o ponto de recarga dentro dos prédios por enquanto. Eles ainda estão fazendo avaliações e muitas coisas porque eles temem que esses carros eventualmente peguem fogo na hora que eles estão carregando. Não é trivial acontecer isso, mas a gente vê muitos casos dos carros pegando fogo em movimento até, né? Do nada. Mas é uma questão de adaptação tecnológica que o mercado de carros elétricos vai fazer e mas eu acho, eventualmente Lucas, a segurança vai vir junto. Eu acho que isso ainda é
ainda é mais uma resistência do mercado que é muito grande, né? O mercado do petróleo, o mercado do combustível, porque antes de inventar carro elétrico, nossos carros já vinham com extintores, né? Lá dentro dele. Verdade. E era uma gasolina ou uma álcool. Verdade. Ou seja, eles pegavam fogo, né? Então, e os carros também ficavam dentro da garagem, mesmo que não ligavam na tomada, mas tinha ali uma bateria, né, que podia gerar uma faísca, e já teve casos de carros que se incendiaram na rua, dentro de prédios. Então, é um risco sim, mas não acho que é um risco só do carro elétrico, né? Então, pegar um fogo num carro embaixo de uma viga de transição, por exemplo, pode derrubar um prédio. Mas isso não é uma característica do carro elétrico, é uma característica real de carro, né? Então devemos deixar os carros para fora. Por isso que a gente faz apartamento sem vaga de garagem, né? É verdade. Preferimos não correr esse risco, não colocar nossos clientes, nossos moradores em risco. Exatamente. E fazemos prédios só perto de metrô, onde que as pessoas não precisam ter carro. Né? Hoje, se a gente for fazer a conta numa ponta do lápis, a gente vai ver que... Será que faz sentido ter carro? Né? Então, a gente prefere fazer prédios perto de metrô para que as pessoas se locomovam de forma mais compartilhada, né? Ou chame o aplicativo e vá no banco de trás até trabalhando, porque no trânsito que a gente tem aqui, quando eu vou para São Paulo, eu vou de Uber, porque eu vou trabalhando. Infelizmente, eu não tenho 1h30, 2 horas para ir, 1 hora, 2 horas para voltar. Isso impacta muito no meu dia, então eu prefiro ir de Uber no banco de trás com o meu notebook trabalhando. Né? E não corro risco de tomar multa, porque tem multa para todo lugar, não tem problema de rodízio, né? Ando com motorista, né? Para mim, então eu acho que é interessante, eu acho que o mundo tá indo nessa linha. Até os mais jovens aí, não sei vocês, mas a minha geração, eu contei os dias para fazer 18 anos para tirar a carta. Né? Meu sonho era ter um carro, né? Poder dirigir. Era sinônimo de liberdade, né? Não é? Hoje os jovens aí, às vezes tem 25 anos e não tirou a carta ainda. Mas também tem a questão financeira, né? O carro hoje em dia também é mais caro, né? É mais difícil um jovem... Eu sei que existe também mudança de comportamento, e isso é claro, né? A gente tem bastante ideia sobre isso, mas também tem a questão de finanças, né? Um carro elétrico ainda é super mais caro, né? Mas um carro... é caro, né? Então isso já empurra um pouco as pessoas para outra direção. Mas eu vou te falar, Breno, que eu tenho filhos de amigo meu, que o meu amigo teria condições de dar uma Mercedes pro filho, quando fizesse 18 anos. E eles não querem. Mas talvez eles querem andar de Uber. Mas eu imagino que o filho do seu amigo, talvez ele esteja bem posicionado, bem localizado ali. Se a pessoa, eu, por exemplo, moro em Pinheiros, né? Então eu estou bem localizado ali, eu consigo ir para qualquer lugar 5, 10 minutos, né? Menos ir para Alphaville, mas ali perto eu consigo fazer uma caminhada, eu consigo fazer tudo no transporte público, Bom a pé ou de Uber. Padaria, farmácia. Exato, mercado, mas se a pessoa mora num lugar muito distante, e isso não é culpa do mercado, nem nada, é culpa da sociedade, a pessoa não consegue ir para um restaurante legal, ao menos que ela pegue 2 ônibus ou todo esse processo. Talvez ela gostaria de ter um carro, mas talvez ela não gostasse também. Isso é difícil medir, né? Mas esse processo para ela ter um carro também custaria muito, muito caro. Né? Mas eu acho que mudou um pouco a cabeça, entendeu? Não, com certeza. Esse caso que eu estou dizendo, ele mora aqui em Alphaville. E a Alphaville precisa de carro. E o fato de ele não ter carro e não querer ter carro, não impede de ele andar de carro. Sim. Né? Porque hoje ele pede um Uber, o cara vai lá, leva, volta, pode beber, pode ir no happy hour, tomar uma e tá mais tudo barato, certo. Né? Não coloca ninguém em risco, não tem blitz e é mais barato. Né? Se for fazer a conta do IPVA, do seguro, da manutenção, né? Da desvalorização do carro, que antes o carro era um ativo, hoje é um passivo, né? Hoje a gente só perde dinheiro com o carro, né? Então molecada não quer mais, meu. É impressionante. Então, hoje a gente tenta montar prédios onde que a pessoa consiga ficar o mais tempo possível dentro do prédio, e quando quer sair, ele pode pegar um metrô na porta do prédio que ele mora. Mas tem esse diferencial dos prédios de vocês. Vocês estão fazendo prédios em locais que têm uma boa mobilidade, né? Acho que é o principal que a gente vem falando. Esse que aí é aquele principal. ponto da localização, né? Localização. Se você a gente busca localização. As três fatores mais importantes. 3 fatores principais. Se o seu prédio fosse numa avenida numa região que não tem a proximidade do metrô, ou não tem essa mobilidade, talvez a pessoa que mora lá precisasse dessa vaga, né? Precisasse desse carro para se locomover
locomover. Se não tem um ponto de ônibus na frente, se não tem uma boa mobilidade, já muda um pouco a estrutura. Inclusive, os imóveis vêm mudando com isso também, né? A gente vê esse comportamento mudando tudo que acontece em relação aos imóveis. Sim. E na localização também tem a questão da segurança, né? É legal você ir andar a pé na região e tudo mais, mas se você tiver tudo a distância, né, de 15 minutos de caminhada, nesses 15 minutos de caminhada você não tiver segurança, aí já muda o jogo também. Sim, né? sim. Por isso que a localização é outro ponto importante, né, nesse ponto de vista. Né? A segurança precisa ser boa. Aquele bairro não pode ser só na frente do metrô, empreendimento. Tá, e como que é o bairro, né? Uhum. Sim, com certeza. É por isso que aqui, quando a gente olha o terreno, quando a gente recebe o terreno, a primeira coisa que a gente faz é realmente uma pesquisa de campo. Então, eu vou até o local, a gente vai até o local, É justamente o que eu ia falar. faz todo esse trabalho, esse trajeto, então, para realmente casar muito com o que você falou do cara conseguir fazer esse trajeto com segurança. Pô, tem um supermercado perto, o metrô, tem um projeto nosso que é um lançamento ainda que vem esse ano, que é 30 metros do metrô. Então é na Muito Em cima do metrô. Tropeçou. Você não quer, você pega o metrô. Exato, não quero. Pô, não tem como. Então, esse é um. Se o banheiro estiver ocupado, o cara vai lá no banheiro da estação. Exatamente. Mas como o Lucas falou, né, o mercado pauta nisso, né, nesses três pontos mais importantes, né, que é localização, localização, localização. E aqui na capital a gente tem o quarto, que é a pesquisa de mercado. Né? Porque quando a gente identifica a localização, a gente sabe que ali, é campeão. Mas o que construir ali? Né? E aí, no começo da capital, eu tinha um pouco da minha vaidade aflorada e eu falava aqui não, aqui eu vou fazer tal, porque aqui o que vai vender é isso. E aí eu aprendi com o tempo que eu tinha que trocar os dados, né? Como o Breno falou, dos dados de 1 a 6 que eu usava pelos dados estatísticos, né? A gente contrata o DataZap para fazer isso. E eles nos apontam e falam, eu identifiquei aquela localização, né? Aqui é bom, aqui é um bairro bom, aqui estou X metros do metrô, a vizinhança é legal, mas e aí? O que eu faço? Precisa ter piscina? Precisa ter garagem? Precisa ter... Qual que é a metragem? Construo com 24 metros ou construo com 48 metros? Né? Como que está a velocidade de venda dos concorrentes? Com quem que eu vou concorrer? Né? Como que está? Por quanto que eles estão vendendo? Então aqui a gente tem o quarto item, depois da localização já assertiva, a gente busca a pesquisa de mercado para ter precisão do que a gente vai fazer, até para dar satisfação para os nossos investidores, né? Nós estamos fazendo isso por causa disso. Né? A localização aqui é indiscutível, mas e aí? Vamos fazer 4 dormitórios ou vamos fazer um estúdio? Então aqui a pesquisa de mercado está me falando que tem que fazer isso. E aqui a gente vai fazer isso porque eles estão falando para fazer isso. E no geral, pelo menos pelos dados de FIPZAP, o imóvel compacto é o mais rentável, né? Porque ele tem um menor custo de aquisição e consegue ser alugado por um valor. Isso. E como é o nosso negócio aqui, Lucas, é investimento, um dos princípios do investimento é diversificação. Não é? Então, se o investidor ele tem condições de comprar um apartamento de 100 metros, eu ofereço para ele 4 de 25. Certo? Então, assim, porque se ele tiver uns 100 metros, né? Ele está on ou off. Né? Ele está alugado ou desalugado. Se tiver desalugado, seca a receita e ainda tem que pagar condomínio, IPTU. Agora, se eu dou para ele 4 imóveis em vez de 100 metros, dou 4 de 25, uma que o ticket é maior, a soma dos 4 lugares dá mais do que o aluguel do de 100 e ainda diversifica o risco dele. Né? Então, dificilmente 4 vão desalugar ao mesmo tempo. Né? E então, até para liquidez também, né? Para liquidar. E a vida pode mudar. Pode mudar, ele pode, né? Enfim. Ele pode ter um apartamento de 100 metros que vale 1 milhão, mas está um aperto, ele precisa voltar um dinheiro para a empresa, mas ele não precisa voltar 1 milhão, ele precisaria voltar só 200 mil. Né? Então ele não torra um apartamento inteiro, né? Ele torra um só, ele continua com 3. Então, por isso que nós somos a incorporadora do investidor, não é simplesmente entrar no plantão e comprar o apartamento porque é bonito. Tem uma inteligência para investidor. Né? Então, com isso, as pessoas não compram porque moram perto. Né? Pessoas de outros estados entendem essa lógica e falam assim, faz sentido. Sim, mas esse ponto que você trouxe sobre a importância do projeto acho que é crucial, porque a conta do investidor ela é financeira. Com juro a 14%, o cara vai pensar 10 vezes antes de tirar o dinheiro da aplicação e colocar no imóvel. Na hora que você coloca no imóvel que está em construção, você perde o efeito do juro composto que você teria na aplicação. Só aí já tem que colocar isso na conta. O investidor sabe disso. E na hora que ele vê que é um projeto certo para a região certa, que não é facilmente replicável, aí ele compra, né? Sim. E a gente... Ele agrega valor, né?
a gente vê surgir bastante esse tipo de iniciativa, né? Eu não sei como é que era antes, né? Mas assim, a gente pensa em empresas tradicionais, o mercado imobiliário, elas um pouco do que você comentou, né? Do feeling, né? Aqui é uma região legal, Hoje em dia a gente vê surgir a gente que está acompanhando o mercado, muitas startups ou empresas, ou inovações, grandes empresas também que inovam nesse sentido, de entender melhor o mercado, né? Um mercado brasileiro diferente do mercado estadunidense, por exemplo, que tem muitos dados, né? Você tem muitos dados o tempo todo. O Brasil ainda carece um pouco desses dados. E vem carecendo cada vez menos, né? A gente vê cada vez mais empresas, mais iniciativas surgindo para justamente atender essa demanda de te entregar o que você precisa para tomar essa decisão com mais assertividade, né? Um pouco do que... E aqui na capital nós temos um braço de educação também. Uhum. Porque a gente acredita na educação, no aumento de conhecimento das pessoas para eles entenderem o que é bom, o que é ruim. Né? Tem muitos gurus de internet aí, de finanças, que falam que é muito melhor você investir o dinheiro e alugar o imóvel. Né? Em vez de você comprar o imóvel, não, pegue o seu dinheiro, aplique e com o que rende você paga o aluguel. Né? E isso aí é uma bobagem gigante, né? Porque ele deixa o dinheiro principal e ele vai tirando o que rendeu. Com isso, o dinheiro principal vai perdendo para a inflação, né? E daqui a 2, 3, 4 anos, ele não consegue mais comprar o imóvel que ele teria condições de ter comprado. Tanto que a gente vê muitos desses gurus de finanças que antes falavam que não valia a pena comprar imóvel, hoje estão todos comprando imóveis. Exato. E o imóvel, Lucas, é um investimento que você sim pode tirar o valor que ele gera, porque ele continua valorizando. É diferente do dinheiro aplicado. Né? O dinheiro aplicado você tem que tirar o que rendeu para pagar aluguel. Agora o imóvel, você tira o valor do aluguel e gasta com viagem, com restaurante, e o imóvel continua valorizando no tempo. Então são coisas muito diferentes e quem fala essa bobagem... Então assim, não é sobre investir com a capital, é sobre saber investir em imóvel, saber quais são as diferenças. O imóvel, mas o imóvel não tem tanta liquidez como um investimento. Isso aí não é uma... Isso não é uma penalidade, não é uma coisa ruim. Pode ser uma coisa boa. Né? Porque imóvel é patrimônio, imóvel perdura, imóvel se torna herança. Então, por ele ser um pouco mais difícil de liquidar, ele vai ser a última coisa que você vai vender. Então, você vai vender primeiro o carro, que não é um ativo, é um passivo. Né? Você vai abrir mão de outras coisas. E o último vai ser o imóvel, porque o imóvel vai emperrar. Ele foi feito para... E dói, né? Para segurar, dói, entendeu? Né? Vender, e o cara que torra imóvel é um investidor que não sabe investir. É um investidor que não sabe diversificar o seu portfólio. Né? Ele investe mais do que deve em imóvel e aí, na hora do aperto, ele não tem liquidez e ele tem que entregar o imóvel a um preço muito baixo, né, para conseguir fazer liquidez, porque aí os investidores que estão atentos às oportunidades vão lá e vão comprar, né, porque eles conhecem, sabem operar esse mercado, e aí vai falar mal que fez um mau negócio com o imóvel. Mas não é por causa do imóvel, é porque ele não sabe diversificar o portfólio. Ele não sabe que tem que ter uma reserva de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. Né? Quantos por cento do patrimônio alocar em cada posição, em cada caixinha. Né? E é isso que faz o pessoal ficar falando um monte de bobagem. Né? E eu acho que nisso aqui a nossa profissão tem uma parte importante, né, de atender o interesse do público, porque de fato a gente vê dos últimos anos para cá um interesse de público crescente. Se pensar na história dos jornais, da mídia e tudo mais, os classificados de imóveis sempre estiveram presentes, o mercado imobiliário sempre foi um dos anunciantes importantes da grande mídia, não importa se é jornal, se é televisão, se é podcast, se é qualquer coisa, sempre esteve presente lá, porque de fato, sim, é um mercado que é gigante, tem uma parcela relevante do PIB do Brasil, e a gente vê até nesse momento, acho que depois da pandemia, quando a gente viu o juro cair a 2% e o financiamento imobiliário cair ali para 7,5%, muita gente quis colocar o dinheiro em ativos reais, né? Não só em fundo imobiliário, mas comprar apartamento, comprar um imóvel para investir. E aí, de lá para cá, a gente vê na imprensa brasileira uma intensificação da cobertura, tanto nos grandes jornais, quanto novos veículos surgindo. Eu acho que, no fim do dia, o jornalista tem que dar essa informação de qualidade pro investidor, pro comprador, para a pessoa que quer comprar para morar e sair do aluguel, para a pessoa que quer ter um retorno
interessante com imóveis de investimento, porque não é aquilo que você mencionou. Se ele comprar um imóvel de 100 metros quadrados, vai ficar desalugado, vai falar, putz, fui enganado. Não foi isso. Ele só não teve a melhor estratégia. Então é importante a gente trazer esses dados. Esse dado, por exemplo, que eu mencionei de FIPZAP é um dado bem histórico. Já tem muito tempo que eles falam que o compacto é o imóvel mais rentável. E, no fim, acho que é uma questão de buscar conhecimento antes de desembolsar um valor relevante, né? O imóvel, para muitas pessoas, é o único bem que elas têm. Para o investidor, talvez tenha 2, 3, 10, depende do tamanho do bolso. Mas cada um deles é uma parcela relevante do patrimônio daquela pessoa. E eu estou me deparando, ainda mais nesse momento do país, assim, Breno, com a Selic do jeito que está, né? O investidor chega para a gente e fala assim, não, mas a Selic está alta, eu prefiro deixar o dinheiro parado lá, tal, investido na renda fixa. Eu falo para ele, ó, é o seguinte, quando a Selic está alta, as pessoas estão pensando dessa forma. As pessoas pensando dessa forma, o dinheiro começa a circular menos no mercado. Circulando menos o dinheiro no mercado, as incorporadoras estão segurando o preço, não estão pondo aumento, porque se eu colocar aumento mais a Selic alta, que está gerando o interesse da renda fixa, vai dificultar ainda mais a venda. Mas o investidor que é inteligente, o que ele faz? Ele entra agora. Porque agora nós podemos fazer portabilidade. Entra agora, mesmo na Selic alta, e quando as coisas se acomodarem, faz uma portabilidade, né? E traz a taxa para baixo. Só que você vai comprar agora na oportunidade, mas o espertalhão, ele vai esperar, né, a Selic baixar para 8, aí ele vai comprar. Só que agora o metro quadrado não é mais 10, agora é 27. Entendeu? E aí aumentou a demanda, quem que né? deu vantagem? Será que compensou? Né? Então, assim, eu fico muito feliz com vocês se dedicando a vida de vocês, o trabalho de vocês, para aumentar o entendimento, o conhecimento desse público que quer entender um pouco mais sobre imóvel. Meu, parabéns para vocês aí, eu acompanho. E assim como nós estamos nos esforçando, eu vejo vocês se esforçarem do outro lado também para levar conhecimento. Né? Levando informação concreta. Informação real. A gente tenta levar um pouco do cinza, né? O mercado é muito preto ou branco. É certo ou é errado? Investir em imóveis é certo ou errado? Não, existe. Para quem? Existe né? Momento, né? Existe uma resposta mais complexa do que isso, né? Acho que o jornalismo tem um pouco desse papel de trazer essa resposta, né? Que não é resposta, mas trazer essa complexidade. Como diria eu e o Lucas, não é binário, né? Não é binário. Né, Lucas? Isso. Mais ou menos isso, né? Isso aí, tá mais pro quântico mais ali. Para hexadecimal, entendeu? Não é tão binário assim, sim ou não. Sim. Não, e a gente vê um momento bem prolífico para o mercado imobiliário, apesar dos juros, né? A gente vê o mercado de luxo crescendo progressivamente. Assim, o mercado de luxo é muito relevante, ao mesmo tempo que o Minha Casa Minha Vida também está estourado, né? Com uma política governamental. E agora o aumento da faixa de renda, né? Então, que agora aumenta a faixa de renda. Então, a gente vê que o mercado imobiliário está super quente, né? A gente vê empresas lançando empreendimento. A gente está nesse mercado, todo dia a gente recebe um novo empreendimento sendo lançado, algo muito grandioso acontecendo no mercado. Então, assim, eu sei que a Selic alta assusta, né? E as pessoas começam a achar que o mercado está paralisado, mas não é o que a gente vê no mundo real. Pelo menos nesse mundo que a gente acompanha, né? Sim, talvez a classe média esteja um pouco mais com o pé no freio, pensando mais, mas é aquilo que eu mencionei. A hora que um comprador vê uma oportunidade única, ele não pensa tanto assim. Eu queria entender um pouco da visão de vocês de jornalista, assim, né? O que faz, o que motiva vocês a fazer uma pauta? Fala assim, poxa, hoje eu vou escrever esse tema. Porque, assim, teria vários temas para vocês escolherem, mas o que move vocês escolherem? Como que vocês se definem? Falar assim, não, eu vou seguir nesse tema aqui, porque esse tema aqui eu acho que vai agregar para as pessoas, eu tenho que bater nisso aqui. Qual que é a pegada? Acho que os dois principais são relevância, né? Se o tema é relevante, se é algo que... E acho que o principal é se as pessoas querem ler, né? Existe um pouco, acho que isso é até um pouco diferente assim, de mim e do Lucas, que o Lucas às vezes consegue pautar muito o mercado, né? Eu às vezes sou mais pautado, assim, então eu costumo, tem um tema que é relevante, Minha Casa Minha Vida, tá super quente agora, então eu vou procurar desdobramentos disso, vou tentar entender para onde que isso vai, qual que é a repercussão disso, então acho que é muito relevância e como eu vejo que o público vai receber aquela notícia. É um filtro que é muito... que passa por essa análise, né? Existe um desafio nisso. Mas como que você vê isso aqui, Lucas? Porque, assim, geralmente as pessoas querem ver notícia boa, né? Mas às vezes eu sinto que vocês são obrigados a também contar a notícia ruim. Dar notícia ruim. E aí, como que fica?
Eu acho que são casos O que e casos, gera mais né? audiência? A notícia boa ou a notícia ruim? Depende do caso, depende muito do caso, mas no geral, notícia ruim do alto luxo gera mais interesse Mais do polêmica. público. Assim como as novelas, quando tem o núcleo, sempre vai ter o núcleo dos ricos, né? Vamos dizer Então, que vocês escrevem a novela da tem vida interesse. real, então. Isso. É isso? Por aí. Mas sobre esse ponto que você estava trazendo de como a gente vai atrás de uma pauta, eu acho que tem muito a ver, pelo menos para mim, com esse tipo de conversa que a gente está tendo agora. Eu, pelo menos, converso com 10, 15 pessoas por semana do mercado e vou coletando ali, vendo quais são as percepções, o que de fato está acontecendo, porque às vezes a pessoa fala uma coisa porque é do interesse dela, mas a outra fala outra porque é do interesse dele. E aí você tem que tentar entender qual é a verdade dentro desses, né, de tudo que foi sendo dito lá, com base em dados também, como a gente mencionou, a gente está sempre de olho nos principais hubs de dados do mercado. E aí vou trazer um exemplo recente de uma reportagem que eu fiz, que foi sobre o Largo da Batata, na região de Pinheiros, que historicamente um lugar de comércio popular e tudo mais. Até hoje, ainda, ali na Teodoro Sampaio, tem bastante comércio popular, mas com a leilão de CEPAX que a gente está agora em vista na Faria Lima, aquela região tende a se transformar. Até porque tem o fundo ali, o Jacarandá, que tem vários imóveis daquela região, construiu ali um hub com lojas muito interessante que chama Lavi, e o que vai acontecer ali naquela região depois desse leilão de CEPAX ainda é um mistério. Mas um fato vai se valorizar mais do que outras regiões de Pinheiros, porque ele está na Faria Lima, que é o eixo comercial da cidade. Já tem alguns hubs de escritórios lá também, tem o Faria Lima Plaza ali, que já está alugado sim, 95%, acho que os 3 clientes principais lá são Shopee, Uber e Klabin, colado na estação de metrô. Eu acho que essa estratégia deles é parecida com a de vocês nesse ponto, né? A localização foi crucial daquele empreendimento, trouxe uma valorização para a região e toda aquela região vai passar por uma transformação. E fiquei sabendo disso conversando com as pessoas no mercado. Fui vendo e também vendo, né? Tem que viver a cidade. Assim como vocês têm que, na hora de comprar um terreno, vocês vão lá ver o terreno, a gente também tem que andar pela cidade, ver o que está acontecendo. Tem que ter esse ponto. Por exemplo, se a gente circula em Perdizes, quantos canteiros de obra tem hoje? Está repleto de canteiro de obra por causa do metrô? Sim, mas está acontecendo, sabe? A gente tem que andar um pouco pela cidade para encontrar as histórias. A gente quase não fica na redação, né? A gente fica na redação poucos dias, assim. Para escrever, né? Para escrever mais. Só, né? porque a gente costuma ficar bastante na rua, ouvindo pessoas, vendo o que está acontecendo. Ou seja, a reportagem nasce na rua. Na redação só escreve. No fim do dia é isso mesmo. É o que eu costumo dizer aqui também, né? O pessoal vem aqui no escritório e fala, poxa, que escritório bonito. Fala, não se impressione. Aqui a gente fecha negócio, mas o dinheiro se faz lá na obra, né? É o pé no barro, né? É o pé lá que as coisas acontecem. Aqui é ar-condicionado, água com gás, cafezinho, mas o dinheiro, né? As coisas se multiplicam, as coisas criam riqueza em canteiro de obra. Sim. Né? Então, e tem uma coisa muito legal do jornalismo, assim, que a gente consegue acompanhar essas coisas dos bastidores, né? Então, quando a gente escuta alguma informação, a gente consegue saber com a empresa que está fazendo aquilo, a gente consegue ter um pouco desse... acompanhar os bastidores de revoluções, né? Igual o Lucas, essa reportagem eu vi acompanhei o Lucas fazendo, ele conversou com 9 fundos de investimento, né? Então ele conversou com as pessoas que estão provocando essa revolução, né? Acho que uma vantagem do jornalismo é essa, né? A gente poder chegar lá e sentar com essas pessoas que estão provocando esses movimentos, né? Como vocês agora estão fazendo, e a gente conseguir sentar com essas pessoas, então a gente consegue ter em primeira mão essa informação, né? Não é só o que a gente escutou na rua, não é só o que a gente... começa lá, mas depois vira algo bem mais complexo, né? Bem mais certeiro. muito bom. Legal. Legal, hein, Gabi? Muito bom. Foi uma aula. Foi uma aula. Pra gente. Que isso. Para todos nós, então. Pessoal, muito grato ter vocês aqui. A gente que agradece. Foi um prazer recebê-los. Espero que vocês venham muitas vezes aqui. Sempre que tiver uma notícia, tiver uma novidade, não hesite em nos contactar. Vem aqui contar para o nosso público, para a gente divulgar isso também, para a gente amplificar ainda mais, né, o conteúdo de vocês, que vocês vêm escrevendo com maestria. É uma honra ter vocês aqui. Prazer foi nosso. Eu queria, sempre a gente encerra as nossas edições do Capitalcast com uma visão de vocês sobre o investimento no mercado imobiliário. Então, se fosse fazer uma
ainda mais vocês que são do Estadão, se fosse fazer uma frase de vocês que fosse sair na capa do jornal sobre investimento imobiliário, qual seria essa frase? Uma frase de impacto única. Eu diria que o investimento imobiliário nunca vai deixar de existir. Legal. Eu diria que é importante, mas precisa ter estudo para fazer. Como tudo. Como tudo, exatamente. Não pode Eu costumo dizer que não é o que a gente faz, mas é o jeito que a gente faz. Né? Tem vários jornalistas, mas tem vocês, né? Sim. Então não é sobre padaria. Porque tem padaria que abre e tem padaria que fecha, né? Tem construtora que abre e tem construtora que fecha. O que torna elas abertas ou o que fazem dessas empresas lucrativas? Não é o ramo, é o jeito. Né? Porque senão todo mundo... Bastaria escolher um ramo promissor e todo mundo ficaria rico. E não é assim que acontece. Então não é sobre o ramo, não é sobre ser jornalista, ou não é sobre ter um jornal. Né? Não é todo jornal que é o Estadão. Né? É o jeito que o Estadão faz que faz dele ser o Estadão. Né? É o jeito que a gente faz que faz a gente ser a Capital Concreto. Então são os detalhes. Né? A gente não eu falo que a gente não tropeça na montanha, a gente tropeça na pedrinha. Então é o detalhe que faz a diferença. Sim. Né? Então é a escrita, é a forma de se comunicar, a forma de talvez ser didático ou talvez atingir mais pessoas com uma simplicidade que fazem vocês terem o sucesso que vocês têm. Então, meus parabéns. E, né, Gabi? Estou muito feliz de ter vocês muito aqui. Feliz mesmo, uma honra pra gente ter. É um orgulho ter vocês aqui. A Capital Concreto é a casa de vocês. Sintam-se sempre acolhidos. Então, muito obrigado. Muito obrigado, pessoal. Pessoal, foi uma aula, hein? Esses dois feras aqui passaram muito conteúdo. Conseguimos entender os bastidores aí do jornalismo, né, das reportagens. Então, muito parecido com a gente também, a gente pé no barro, eles são... Né, são pé no asfalto. Pé no asfalto. Vamos chamar eles para ir pesar no barro também. Fazer Se vocês quiserem visitar uma obra, entender a parte de legal, dentro. é verdade. A gente vai com a gente, vamos lá. Coloca a foto, tira o tênis, O Lucas coloca a separa foto. dois tem um capacetes. vídeo na obra. Tem. Legal. Esses dias eu vi o Lucas foi acompanhar uma obra Isso. e gravou uns vídeos lá. Esse ano nós vamos começar 4 obras. Uma já começou, tem mais 3 para começar esse ano ainda. Estamos negociando mais uns 6, 7 terrenos. Então 2025, 2026 vai ser um ano muito forte, muito promissor para a capital. E eu quero deixar vocês sempre a par do que está rolando aí para assim que quiser visitar com a gente. Com certeza. Aí não vai precisar nossas obras são em São Paulo, vocês não vão ter que vir até Alphaville. Só coloca a foto. A gente passa, pega vocês e a gente vai para a obra junto. É verdade. Tá legal? Obrigado pela presença. Obrigado pelo Muito convite. obrigado. Pessoal, valeu!